O vazio sanitário da soja no Mato Grosso encerra hoje, dia 6 de setembro. A partir de amanhã, os produtores mato-grossenses que possuem irrigação por pivô central estão autorizados a dar início ao plantio da soja na nova temporada 2024-25. Nesse período que antecede o plantio, uma etapa importante é o MIP, Manejo Integrado de Pragas, que começa antes de ter a praga na lavoura. Esta ação é uma parte essencial da agricultura moderna que surgiu como uma resposta científica aos problemas gerados ao uso inadequado de agroquímicos. Nesta semana, eu conversei com o chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agro Silvio Pastoril, Dr. Rafael Pita, que é pesquisador científico e entomologista. Vamos ouvir agora as recomendações do Dr. Rafael aos produtores sobre o MIP. O manejo integrado de pragas, Pacheco, ele sempre começa antes de ter a cultura, antes de ter a praga. Então, a recomendação que eu passo para o produtor é que nesse momento que a gente ainda está preparando o maquinário, esperando a chuva começar, que invista em capacitação dos seus funcionários. Esse é o momento de atualizar, reciclar os conhecimentos, aumentar a equipe se for necessário, para que assim que comece as chuvas, esse monitor ele já esteja capacitado para fazer o monitoramento de pragas, que não começa na cultura, começa nas plantas daninhas. A partir do momento que volta a chover, essas plantas vão rebrotar e naturalmente algumas espécies de pragas estão no campo e começam a se alimentar e se reproduzir nessas plantas daninhas. Então um bom manejo de plantas daninhas já faz parte do manejo integrado de pragas. Se aquele talhão, o produtor ele tiver condição de esperar 15, 20 dias depois da dessecação para entrar com a semeadura, só o controle dessas plantas daninhas já vai fazer a tal da quebra do ciclo da praga. Porque uma vez eu não tenho o alimento, que é a planta daninha, eu não vou ter a praga se desenvolvendo. Agora vamos supor um cenário em que eu tenho bastante planta daninha, na minha programação de semeadura eu vou entrar rápido ali, eu preciso entrar rápido naquele talhão e tenho praga. Então é importante ter a praga. Se tiver a praga, o produtor ele pode optar em fazer uma estratégia de controle ali na planta daninha, ou então, por exemplo, pensar em algumas estratégias na cultura que ele pode complementar. Se for lagarta, por exemplo, ele pode pensar em fazer um tratamento de semente focado em mastigador. No caso da soja, sugadores não tem muita relevância no começo, então ele pode ir monitorando para ver se precisa controlar ou não. Mas é sempre importante ter o critério. Eu preciso aplicar? Justifica aquele controle? Porque senão, vamos aplicar muito, isso aumenta custo e acarreta em um outro ponto que é muito preocupante e a gente tem acompanhado no estado e vê que é a resistência de pragas aos inseticidas, que é algo constante. E como a gente é abençoado, pode ter até 3 safras no ano, os produtos eles não vão mudar tanto. Então essas pragas vão entrar em contato com esses produtos o ano todo. Então resistência é algo natural, é um processo natural de evolução. E se quando a gente faz o manejo integrado de pragas e aplica realmente quando há necessidade e com o cuidado de fazer a rotação desses grupos químicos, a gente consegue trabalhar de uma forma menos problemática, vamos dizer, quanto à resistência de pragas. A vegetação nativa de uma reserva também pode ser hospedeiro? Algumas espécies acabam se refugiando na mata, isso é normal. O que não justifica é tentar controlar a praga na mata. Às vezes vê algumas ações nesse sentido, mas tecnicamente não faz sentido. Primeiro que você pode causar um impacto, desestabilizar um ecossistema que está ali na mata, bem protegido. E outra é que os insetos que vão para a mata, na verdade você tem uma mortalidade gigante natural pelos inimigos naturais que estão na mata. Então tem estudos, por exemplo, com percevejo, que 80% dos insetos que saíram da lavoura quando fechou o ciclo da lavoura e foram para a mata, eles acabam morrendo. Seja porque tem pouco alimento, seja porque são parasitados por alguns inimigos naturais. Então assim, a mata na verdade ela está fazendo um papel, está ajudando o produtor, está aumentando a biodiversidade. E você trabalhar isso amarrado, com um monitoramento, aplicando só quando precisa,
dando preferência para produtos mais seletivos a inimigos naturais, certamente vai ter um controle bem sucedido. Então vamos pegar exemplos. Mosca branca. Ela está presente na soja, ela está presente no algodão, está presente no feijão. Os produtos variam um pouco entre eles. Então é uma praga que a gente tem que ter esse cuidado. Lagartas. A maioria das lagartas que a gente tem na soja, elas estão no milho, estão no algodão, estão no feijão. Então esses grupos assim, percevejos também, grande parte dos percevejos que estão na soja, elas acabam indo no algodão, por exemplo. Não que elas consigam, por exemplo, percevejo marrom, ele não consegue se multiplicar com excelência no algodão, mas ele acaba fugindo para o algodão quando acaba a soja. Acontece aplicações ali também, então acaba passando por um processo de seleção de resistência também. Depois ele pode ir para o feijão, ou o percevejo barriga verde que está na soja, depois está no milho, então recebe aplicações ao longo da safra da soja e do milho. Então são esses grupos de insetos que eu destaco com maior preocupação e que a gente precisa sempre monitorar os níveis de resistência no estado, porque os estudos que a gente tem aqui mostram que a gente tem populações. O que tem aqui em Sinop não necessariamente responde da mesma forma em Sorriso, por exemplo, que está aqui pertinho. Na soja, o pano de batida é a tecnologia predominante. Parece algo simples, é um pano, mas tem muita ciência desenvolvida ali, porque tem todo um conhecimento de estatística e de dispersão de inseto, comportamento do inseto, para poder usar aquele pano e falar, precisa tantos pontos por hectare, por área, e eu preciso medir isso e aquilo. Então, todas essas informações estão resumidas naquele pano, que é a tecnologia vigente hoje. No futuro a gente vai chegar na situação de que um robô faz um monitoramento desse? É provável que sim, a gente já tem protótipos. Mas hoje a realidade do campo é investir em ser humano capacitado, pessoas capacitadas e utilizar o pano de batida. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco para o portal Vida Rural MT.